Começando mais um podcast que não tem papas na língua. Aqui a gente fala alto, fala sério e solta umas verdades também. Psicologia? Tem. Futebol? Claro. Skincare? Bora. E a treta da semana? A gente comenta também. Porque aqui a ideia é berrar, mas com conteúdo. Se ajeita aí, coloca o fone e vem com a gente, porque tá no ar o... Berrando a Palavra! Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio de Berrando a Palavra! Meu nome é Ana Vitória. Eu sou o Galera. E a gente está aqui com o Pastor João. E aí, Pastor João, o senhor tá bem? Muito bem, muito obrigado, Ana Vitória, Caleb, por esse privilégio de estar aqui dividindo essa bancada com vocês. Estou muito bem, tá? E muito feliz de saber que tudo isso está acontecendo aqui na nossa frente, né? Muito bom. Que bom, então. Então, nós queremos fazer uma pergunta para o senhor. A pergunta seria como surgiu o Propeb, como o senhor teve essa ideia de fazer o Propeb? Ah, muito bem. Falar do Propeb é remontar uma história de muitas conquistas, de muito sofrimento, mas acima de tudo de muita alegria, né? Só o fato de estar aqui hoje, nesse primeiro episódio aqui do podcast Berrando a Palavra, isso traz assim no meu coração uma alegria muito grande, porque o Propeb nasceu há 18 anos. Eu acredito que quando o Propeb nasceu, muitos de vocês não eram nascidos ainda, né? E o Propeb começou com a ideia de quê? De protagonizar a vida do jovem. A gente via muitos jovens, muitas crianças aqui nas nossas imediações que andavam, que não tinham nada para fazer, tinham uma vida ociosa. E aí, Deus colocou em meu coração que eu poderia fazer alguma coisa que pudesse dar visibilidade para essas crianças, para não deixar essas crianças ficarem à mercê da marginalidade. Então, eu comecei a orar e fui buscar em Deus um direcionamento para fazer alguma coisa que pudesse, esses jovens pudessem ser aproveitados. E aí, nós começamos o Propeb com a ideia de quê? De transformar a vida das pessoas, começando a partir das crianças. Então, a gente começou no ano de 2007 para 2008, foi quando a gente começou a organizar as primeiras coisas do Propeb, documentação, e logo a gente começou com a atividade prática. Qual foi a primeira atividade prática do Propeb? Foi um conjunto de flauta. A gente dava aula de flauta doce para as crianças a partir de 7 anos de idade, e aí esse conjunto de flauta foi crescendo, chegamos ao ponto de fazer, de ter um conjunto, uma orquestra, tá? Uma orquestra só de alunos de flauta. Então isso foi uma coisa encantadora, né? Nossa, que legal! E tanto os jovens quanto os adultos também podem participar desses eventos? Podem. Nós começamos com crianças. Por que criança? Porque eram aquelas crianças que ficavam nas ruas, eram as crianças que os pais precisavam trabalhar e não tinham com quem deixar. Então a gente começou com isso. E depois a gente ampliou também para adultos. Então hoje, nós temos 17 anos após o início, né? Imaginamos que muitas pessoas passaram por aqui, né? Então hoje o Propeb atende crianças a partir dos 7 anos até a maioridade. Muito interessante. Eu também queria saber quais são os projetos, as atividades que o Propeb proporciona, tanto para os jovens quanto para os adultos. Olha, nós temos hoje o Propeb Unidade 1, que nós temos as seguintes modalidades. Nós temos a parte musical, que nós temos as modalidades violão, violino, teclado, bateria, canto infantil, canto adulto, e tem a orquestra também, a orquestra do Propeb. Então, e além disso, nós temos o atendimento na área da psicologia, da fonoaudiologia, né? Então, as crianças, e todas essas modalidades, elas atendem desde criança até a maioridade. Então, nós não temos discriminação de faixa etária.
E na unidade 2 do PROPEB, né, complementando aí a pergunta sua, que foi uma pergunta muito inteligente, muito providencial, na unidade 2 nós temos a parte esportiva. Lá nós temos a escola de futebol, onde nós trabalhamos com as crianças também a partir de 9 anos de idade. Ok, agora vamos ver um pouco da história do PROPEB. Pastor, de onde veio a ideia do projeto Protagonista da Paz? Olha, Caleb, esse projeto, nós sempre buscamos aqui alguma coisa que possa ser benéfico para os alunos e os beneficiários do PROPEB. Então, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente abriu um edital onde ele oferecia um recurso para a instituição que tivesse condições de oferecer alguma coisa que pudesse ser, assim, digamos, transformador na vida do jovem e do adolescente. Aí nós escrevemos um projeto e nesse projeto nós propusemos lá uma oficina, né, onde essa que vocês estão participando, onde nós denominamos ele de protagonismo em transformação e dentro desse projeto a gente ofereceu um curso, digamos assim, como se fosse de jornalismo. E aonde que está o grande interesse nosso? É de que vocês, jovens, pudessem, nesse curso, aprender, de fato, o que vocês estão aprendendo aqui na área do jornalismo e, quem sabe, muitos daqui, sair muitas celebridades daqui, né? Na área da comunicação, né? Muitos apresentadores, entrevistadores, né? E eu quero, desde já, parabenizar vocês por esse trabalho, tá? Parabenizar também o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente pela iniciativa, pela abertura desse edital e queremos que esse projeto possa sofrer uma continuidade diante do sucesso que nós estamos vendo. Que maravilha! Agora, em nome do nosso podcast, a gente vai ler um versículo que se encontra na Bíblia, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Pastor João, qual é a reflexão que o senhor tira desse versículo? Olha, o amor de Deus é algo que, aos olhos humanos, não dá para a gente descrever, né? O nível desse tão grande amor de Deus para conosco. Imagina você, né, pensar assim, olha, alguém é capaz de dar o seu filho para morrer por alguém que ele não conhece, né? Então, é um amor que não dá para a gente medir o tamanho da dimensão. Então, é diante desse amor que nos alcançou, esse amor que nos salvou e que nos deu esse privilégio de poder estarmos aqui hoje, né? Com essa convicção de que nós somos criaturas de Deus, hoje somos filhos de Deus, somos salvos por esse tão grande amor que o Senhor dispensou a nós. Muito obrigada, pastor. Então, gente, esse é o nosso encerramento do podcast, infelizmente, mas vamos estar puxando o próximo vídeo, o nosso próximo episódio do podcast Berrando a Palavra.